Oi crianças, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, mas antes de começar essa nossa aula 11, eu vou passar o trabalhinho que eu falei que iria passar para vocês, que é o que vale ponto para essa matéria. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma lista, é bem simples. Vocês vão fazer uma lista com 5 coisas que vocês aprenderam a respeito do Espírito Santo nessas últimas aulas. Por exemplo, eu aprendi que o Espírito Santo mora em mim, eu aprendi que eu sou guiada pelo Espírito Santo, e por aí vai que não vai ficar dando resposta, né? Então você vai parar, vai pensar e escolher 5 coisas que você aprendeu a respeito do Espírito Santo, vai anotar num papel e vai me mandar foto, ou então vai mandar, pedir para sua mãe escrever no WhatsApp e vai me mandar, pede pro papai e pra mamãe me mandarem lá pelo WhatsApp. Aí você escreve numa folhinha, tira a foto dessa folha e aí seu pai e sua mãe vão me mandar lá no WhatsApp. Combinado? Vou ficar esperando o trabalhinho de vocês, hein? Não deixem de fazer, porque vale ponto para essa matéria. Agora nós vamos para nossa aula 11 da matéria Meu Amigo Espírito Santo. E o tema dessa aula é a nossa vida com o Espírito Santo. E nós vamos começar lendo Romanos 8, versículo 14. Então abra a Bíblia de vocês aí para a gente ler junto. E lá em Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E isso é uma coisa que a gente já tem falado muitas vezes durante essa matéria, como em outras também. Que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, que a gente se torna filho de Deus, nós recebemos o Espírito Santo e ele vem habitar dentro de nós. Então nós aprendemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Ele habita dentro de nós, ele nos guia, ele nos direciona, ele nos ensina todas as coisas. A gente aprendeu muita coisa sobre o Espírito Santo nessa matéria, não é mesmo? Então, a gente precisa entender isso, que se todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não tem como você ser filho de Deus e não ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, que nos tornamos filhos de Deus. E aí agora a gente vai ler lá em Romanos também, capítulo 14, passem um pouquinho, Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora eu quero que você pare para pensar assim: quantas vezes você come no dia? Quantas vezes você bebe água? Espero que bastante, porque a água é muito importante para o nosso corpo. Quantas vezes você alimenta o seu corpo? Muitas vezes durante o dia a gente para comer. Se você parar para pensar, você toma café da manhã, aí você almoça, toma café da tarde, janta, às vezes no intervalo você ainda come uma besteirinha ou outra. Então a gente alimenta muito o nosso corpo, a gente bebe bastante água, a gente bebe leite, a gente bebe suco. A gente precisa desse alimento para o nosso corpo. Nós aprendemos que somos um ser triuno, que temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo físico, né, nossa carne, nossa alma, que é onde estão nossos sentimentos, nossas emoções, que às vezes a gente está triste, às vezes a gente está feliz, e nosso espírito, que é o espírito que é recriado no momento da nossa salvação e que passa a habitar o Espírito Santo, que é por onde a gente se comunica com Deus. Só que a gente precisa entender que todas as partes do nosso corpo todas as nossas partes são importantes, tanto corpo, quanto alma, quanto espírito. Se a gente precisa alimentar o nosso corpo com comida, com bebida, a gente precisa fazer atividade física para cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alma, vendo coisas que nos fazem bem, coisas que nos deixam felizes, cuidando das nossas emoções, sabendo lidar com os nossos sentimentos. E nós precisamos cuidar do nosso espírito. Como? Alimentando o nosso espírito da palavra de Deus, com jejum, com oração. Então a gente precisa entender que a gente precisa cuidar dessas 3 partes, corpo, alma e espírito. Que as 3 são importantes, nós precisamos estar com as 3 saudáveis, bem cuidadas. Então para pensar comigo. Como que você alimenta o seu corpo? Você come, você bebe, você brinca, faz atividade física. Como que você alimenta o seu espírito? Com leitura bíblica, oração, jejum. Então, por que você alimenta o seu corpo todo dia
come não sei quantas vezes por dia, bebe não sei quantas vezes por dia, mas a Bíblia você não abre para ler? Por que que você acha que você só precisa alimentar o seu espírito quando você está na igreja domingo ou quando você vai para o Carisma Kids e assiste a sua aula? Não é assim, principalmente agora, nesse momento que a gente não está indo nem para a igreja, nem para o Carisma Kids. A gente precisa cuidar do nosso espírito, alimentar o nosso espírito, porque é ele que nos aproxima de Deus, é ele que nos ajuda a nos comunicar com Deus. Quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, mais próximo a gente está de Deus, mais a gente conhece a vontade de Deus, mais fácil fica da gente ouvir a voz do Espírito Santo, as direções do Espírito Santo. Então a gente precisa alimentar o nosso espírito assim como a gente alimenta o nosso corpo. Várias vezes durante o dia, não é só passo o dia inteiro sem falar com o Espírito Santo e aí na hora de dormir vai lá, ora, vai dormir. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa se comunicar com Deus, comunicar com o Espírito Santo, porque como eu falei, ele mora dentro da gente, ele habita em nós. Então ele está com a gente 24 horas por dia, 24 horas por dia. Se você está passando o dia inteiro aí com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus avós, com não sei com quem mora aí na sua casa, vocês estão ficando juntos o dia inteiro por causa da quarentena. Você vai ficar o dia inteiro sem falar com uma pessoa que está do seu lado? Não vai, toda hora você vai falar alguma coisa, você vai conversar, você vai perguntar como ela tá. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, ele tá com a gente o tempo todo. Como que a gente vai ficar um dia inteiro sem falar com o Espírito Santo? Não tem como. Então a gente precisa entender que a gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa fazer a leitura da Bíblia todos os dias. Isso é muito importante, isso nos aproxima mais de Deus, isso nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. A gente precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo, de entender que ele é o nosso melhor amigo, que ele está com a gente o tempo todo, que a gente pode falar tudo. Ah, tia, então toda hora eu tenho que ajoelhar, orar, não sei o que, tudo bonitinho. Não precisa ser necessariamente assim, gente. A Bíblia fala a respeito de orar sem cessar. O que significa isso? É você orar o tempo todo. Às vezes é uma coisa natural. Sua mãe fala assim, vai lavar a louça. Aí você está lavando a louça e você está falando com o Espírito Santo, porque ele está ali com você. Então a gente precisa entender isso. Ah, você está tomando banho, você está falando com o Espírito Santo, você está fazendo qualquer coisa, você está falando com o Espírito Santo. Sabe, ele está com a gente, ele entende a gente, ele conhece os nossos sentimentos, então a gente precisa se comunicar com ele todos os dias. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente precisa cuidar dessas três partes com a mesma importância: corpo, alma e espírito. Então se você cuida do seu corpo, se alimentando várias vezes ao dia, bebendo água, você precisa também cuidar do seu espírito da mesma forma, lendo a Bíblia todos os dias, orando sem cessar, conversando com o Espírito Santo, fazendo jejuns. A gente precisa alimentar o nosso espírito, e isso é uma coisa que a gente tem que buscar todos os dias, não é um dia sim, um dia não, não é só quando tá no Carisma Kids, não é só quando tá na igreja, são todos os dias que a gente precisa nos reaproximar de Deus, a gente precisa alimentar o nosso espírito, porque isso vai nos trazer para pertinho do nosso Pai. Vocês entenderam isso? Então essa foi a nossa aula 11 a respeito da nossa vida com o Espírito Santo. Não esqueçam do trabalho, me enviem o trabalho. Qualquer dúvida também podem me enviar. E a próxima aula já é a nossa última desse módulo. Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.